Sr. Presidente, Senhoras Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Após a análise do relatório de gestão de 2017 e das demonstrações financeiras do município de Lisboa, os Verdes têm as seguintes questões a levantar. A Câmara aumentou as receitas em 78 milhões face a 2016, tendo assim arrecadado 718 milhões de euros. Em impostos e taxas recebeu mais 79,5 milhões devido ao aumento da atividade no mercado imobiliário, incluindo aqui um aumento de 48 milhões com o IMT, mais 15 milhões de euros com a derrama e 12 milhões com outros impostos, taxas e serviços. A autarquia terminou desta forma o ano de 2017 com um passivo de cerca de 1.000 milhões de euros, menos 63 milhões do que em 2016, o que representou uma descida de 5,6%. Também a dívida legal foi reduzida de 560 para 472 milhões de euros, ou seja, uma redução de 88 milhões de euros. Quer isso dizer que Lisboa bateu recordes na cobrança de impostos, em grande parte por ter beneficiado do dinamismo do mercado financeiro, mas o benefício dos cidadãos foi reduzido. Tudo levaria a crer que, face à situação financeira favorável da autarquia, tempos de bonança, como acabou de dizer o Sr. Presidente da Câmara, a qualidade de vida dos lisboetas seria favorecida. Aliás, foram e são também eles que contribuem financeiramente para esta situação. A Câmara de Lisboa continua a ter um número muito elevado de aquisição de serviços externos que poderiam e deveriam ser realizados pela autarquia. Apesar da conclusão de concursos para a admissão de trabalhadores em algumas áreas, como cantoneiros, coveiros e tratadores apanhadores de animais, a realidade é que o número de trabalhadores está aquém das necessidades da cidade e o Executivo continua a contratar empresas externas por pura opção política. A manutenção dos espaços verdes é um caso bem exemplificativo desta situação. Uma autarquia com carência de jardineiros, mas com uma escola de jardinagem, para o ano de 2018 abre concurso apenas para 8 jardineiros, quando as necessidades são muito maiores e opta por continuar a contratar empresas privadas. Ou seja, ao longo dos anos, independentemente da situação financeira, a opção do Executivo é privatizar. Continuam a faltar trabalhadores em várias áreas e a Câmara insiste nos processos de externalização que os verdes contestam. Importa também ter presente que uma coisa é, em teoria, no mapa de pessoal, os trabalhadores estarem afetos a determinada categoria, mas depois, na prática, por vários condicionalismos, não estarem efetivamente a exercer essas funções, o que faz com que as carências em determinadas áreas seja maior do que aquela que nos aparece plasmada no mapa de pessoal. Relativamente às taxas de execução, há um conjunto de áreas extremamente importantes cujos valores são muito baixos e a rubrica de investimento permite-nos ver que a Câmara apenas executou 55% do que estava previsto. Podemos dar o exemplo de um conjunto de áreas que foram basicamente ignoradas. No eixo A4, em várias rubricas sobre a manutenção dos espaços verdes, as taxas de execução rondam os 30%. No eixo C1, os bairros municipais apresentam execuções de 25% e 28%, valores manifestamente abaixo do que seria necessário e possível fazer e que contradizem um conjunto de promessas eleitorais por parte do Partido Socialista. Há intervenções em escolas da cidade cuja taxa foi apenas de 7% e em equipamentos sociais de apenas 3,1%. O total do objetivo C, portanto, cidade inclusiva, foi de apenas 32,4%. O eixo D3, Cidade Acessível para Todos, ficou-se pelos 14,9% e o D4, Cidade Ecológica, pelos 23,5%. A pergunta que se impõe é: as finanças da autarquia estão equilibradas e quem beneficia com isso? Os municípios não são, certamente, pois o dinheiro cobrado não é aplicado nas áreas necessárias, como acabámos de ver. Já há vários anos que os verdes têm vindo a alertar para o facto do Executivo não querer resolver os problemas das pessoas. As opções do Executivo são outras e isso sente-se diariamente por toda a cidade. Na perspectiva dos verdes, Lisboa é uma cidade para ser vivida por todos em igualdade de oportunidades e as pessoas têm direito à sua cidade. O que estes documentos refletem é que não foi esse o caminho que a Câmara seguiu. Realmente a situação financeira do município é favorável, mas não falamos apenas de números, falamos de opções e de prioridades. E é aqui que temos sérias divergências com o Executivo.
Já há muito que vimos alertando para o esvaziamento da Câmara, que passa tudo o que pode e o que não pode para as empresas municipais e para empresas externas, numa clara desresponsabilização do seu papel e o que dificulta a fiscalização da atividade por parte de todos nós, enquanto eleitos. Perante os aspectos que acabámos de referir e não obstante a sustentabilidade estrutural das finanças do município, que obviamente não a colocamos em causa, que está patente nesta proposta, estes documentos falham na perspectiva dos verdes, na sustentabilidade das opções tomadas pelo Executivo. E para os verdes as finanças municipais devem estar ao serviço das populações e seria, portanto, necessário redefinir prioridades e cumprir os compromissos. Com o orçamento que teve, a Câmara tinha a obrigação de pôr em prática uma política diferente ao serviço da população e da cidade. Por exemplo, teria sido possível implementar uma verdadeira justiça fiscal, penalizando os prédios de volutos e a especulação imobiliária, ao mesmo tempo que seria possível aliviar as cargas dos municípios com menores posses e beneficiar o repovoamento da cidade. As verbas de devolução de parte do IRS poderiam ser redirecionadas para benefícios em prol de todos os municípios. Teria sido também possível implementar uma correta política de gestão do património municipal, utilizando com mais um mecanismo de regulação e de combate à especulação imobiliária, por exemplo, e teria sido possível reforçar e privilegiar o recurso a serviços do município, dando aos serviços as competências necessárias e apostando nos trabalhadores da Câmara, em vez de privilegiar contratações exteriores. Mas nada disso foi feito. Portanto, a questão que se coloca, Sr. Presidente e Sr. Vereador, é para que serve ter as contas equilibradas se isso não tem reflexo na cidade e nas pessoas? E a pergunta também que colocamos é se não teria sido possível tomar outras opções que fossem ao encontro destas preocupações. Obrigada.